Em uma pequena cidade, morava um homem chamado Lucas, conhecido por todos pela sua bondade e dedicação. Ele sempre esteve disposto a ajudar quem precisasse, seja com seu tempo ou com o que tivesse. Lucas acreditava que a vida deveria ser vivida para os outros, e que a verdadeira felicidade vinha do serviço ao próximo. Desde muito jovem, ele se acostumou a ser aquele a quem todos recorriam quando precisavam de algo. No entanto, apesar de sua generosidade, Lucas começou a perceber algo que o deixou angustiado. Ninguém estava ao seu lado quando ele mais precisou. Com o tempo, Lucas começou a se sentir esgotado. Ele sempre ajudava os outros, mas ninguém parecia se preocupar quando ele estava passando por dificuldades. Amigos, familiares e vizinhos pediam ajuda, mas quando ele precisava de apoio, ninguém estava por perto. Ele passou a questionar se realmente estava fazendo certo, se sua dedicação aos outros tinha algum valor, se ninguém se importava em retribuir. Sentia que, apesar de dar o melhor de si, sua própria vida estava sendo negligenciada. Ele se lembrava das vezes em que esteve lá para amigos que, depois de conseguirem o que queriam, simplesmente desapareceram. Isso fazia-se sentir usado e invisível. A dor de dar tanto e receber tão pouco o deixou confuso. Ele pensava: será que vale a pena continuar ajudando? Se ninguém me apoia quando preciso, por que devo me dedicar aos outros? A dúvida se espalhou em seu coração, e ele começou a questionar sua própria missão de vida. No entanto, em meio a essa angústia, algo dentro de Lucas ainda o impelia a seguir. Ele não conseguia ignorar a sensação de que sua vida tinha um propósito maior. Mesmo cansado, ele não conseguia parar de ajudar. Quando alguém batia à sua porta pedindo um favor, ele se sentia quase obrigado a atender. Mas, ao mesmo tempo, a tristeza de ver sua própria solidão aumentava a cada dia. Ele sabia que algo precisava mudar, mas não sabia por onde começar. Em uma tarde comum, Lucas foi chamado por um vizinho para ajudar a resolver um problema simples. Embora cansado, ele não recusou o pedido. Quando chegou à casa do vizinho, ele foi recebido com um sorriso de agradecimento, e o vizinho lhe ofereceu uma xícara de café. Durante a conversa, o vizinho mencionou, sem saber o que Lucas estava sentindo, que ele também tinha passado por momentos difíceis e sentia-se sozinho. Lucas, surpreso, ouviu atentamente e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que alguém o entendia. Nesse momento, Lucas percebeu que, embora muitas pessoas não estivessem fisicamente ao seu lado, ele havia impactado a vida de muitas delas de maneira profunda. Ele não estava sozinho na sua dor, pois seus gestos de bondade haviam tocado outras pessoas de formas que ele nunca imaginou. Ele havia dado o melhor de si, e, por mais que não tivesse recebido ajuda direta, ele sabia que a diferença que fazia na vida dos outros não podia ser medida apenas pelo que ele recebia em troca. Ao refletir sobre isso, Lucas começou a entender algo importante. A verdadeira recompensa da vida não estava no reconhecimento ou na reciprocidade imediata. Ele compreendeu que sua missão era maior do que o simples fato de esperar algo em troca. Ele percebeu que sua dedicação aos outros era uma forma de plantar sementes de bondade, e, embora nem sempre visíveis, essas sementes estavam crescendo em outros corações. Ele não precisava ser reconhecido por suas ações, pois sabia que o verdadeiro valor estava em seu compromisso com o bem. A jornada de Lucas, no entanto, não foi simples. Ele ainda enfrentava momentos de dúvida e cansaço. Havia dias em que a solidão o invadia, e ele se perguntava se estava fazendo a coisa certa. Mas, cada vez que ele ajudava alguém e via a mudança positiva que isso causava, ele se sentia renovado. Ele começou a entender que, embora os outros nem sempre estivessem ao seu lado, ele era fonte de transformação para muitos, e isso já era uma grande conquista. A história de Lucas começou a se espalhar pela cidade. As pessoas começaram a perceber o impacto de sua bondade, e ele passou a receber mais apoio do que imaginava. Mesmo que não fosse por uma retribuição direta, ele começou a perceber que, de alguma forma, o que ele dava aos outros voltava para ele, não de maneira imediata, mas de forma mais profunda e duradoura. Ele entendeu que a vida não se mede apenas pelas relações em que se recebe ajuda, mas pelo que se é capaz de oferecer, independentemente da situação. Foi nesse momento de reflexão que Lucas teve uma epifania. A verdadeira força não estava em esperar por ajuda, mas em ser capaz de continuar dando, mesmo quando não havia ninguém ao seu lado.
Ele percebeu que sua verdadeira recompensa era a paz que sentia ao saber que estava cumprindo seu propósito. A vida não era sobre receber, mas sobre fazer a diferença de uma maneira que fosse maior do que as dificuldades que enfrentava. Ele aprendeu a valorizar o ato de dar, não pela expectativa de retorno, mas pela satisfação de contribuir para o bem-estar dos outros. Após essa reflexão, Lucas sentiu que uma mudança profunda estava acontecendo dentro de si. Ele começou a entender que a vida não era apenas sobre as pessoas ao seu redor, mas sobre a maneira como ele se via e se relacionava com o mundo. A ideia de que a verdadeira recompensa estava na paz interior o motivou a seguir em frente, sem esperar por reconhecimento ou porque os outros estivessem sempre ao seu lado. Ele descobriu que o valor da sua jornada estava no simples ato de ajudar, independentemente das circunstâncias. Certo dia, enquanto ajudava a organizar um evento comunitário, Lucas conheceu um jovem chamado Pedro, que estava passando por momentos difíceis em sua vida. Pedro, que havia perdido a confiança nas pessoas por conta de muitas decepções, ficou surpreso ao ver a dedicação de Lucas. Ele percebeu que, embora Lucas estivesse se dedicando a todos, ele próprio tinha uma imensa capacidade de dar, mesmo sem esperar nada em troca. Esse encontro fez com que Pedro começasse a questionar sua própria visão sobre as relações humanas. Lucas, ao ouvir as dificuldades de Pedro, sentiu uma profunda empatia por ele. A partir daquele momento, os dois começaram a se tornar amigos. Lucas começou a perceber que, ao compartilhar suas próprias experiências e aprender com as dos outros, ele estava não apenas ajudando, mas também sendo ajudado. Pedro, mesmo cético no início, passou a enxergar as pessoas de forma diferente, entendendo que, mesmo em meio à dor, as conexões humanas poderiam trazer cura e transformação. Com o tempo, Lucas começou a perceber que, ao dar sem esperar nada em troca, ele estava criando um ciclo positivo ao seu redor. As pessoas começaram a retribuir de maneiras inesperadas, seja com um sorriso, uma palavra amiga ou até mesmo pequenos gestos de bondade. Lucas aprendeu que a generosidade não se limita ao que se dá, mas ao impacto que ela causa nas vidas das outras pessoas. Ele viu que, quando se faz o bem volta de formas que não podem ser previstas, mas sempre de maneiras que fazem a diferença. Apesar de sentir que sua vida estava ganhando um novo propósito, Lucas ainda enfrentava momentos de solidão. Havia dias em que ele se perguntava se as suas ações estavam realmente fazendo a diferença, ou se ele estava apenas perdendo tempo. Mas, à medida que sua amizade com Pedro se aprofundava, ele percebeu que sua presença já era significativa na vida de outros. O simples fato de ser um ouvido atento, alguém em quem Pedro pudesse confiar, mostrou-lhe que, mesmo quando se sente sozinho, nossa contribuição na vida do outro é fundamental. Pedro, agora com uma visão diferente da vida, começou a buscar formas de ajudar outras pessoas também. Ele sabia que, de alguma forma, a mudança em sua própria vida estava ligada ao exemplo de Lucas. Pedro se tornou um grande aliado de Lucas no trabalho comunitário e logo se envolveu em vários projetos, levando sua experiência de superação a outros jovens da cidade. Ele descobriu que a verdadeira força estava em apoiar uns aos outros, não porque esperava algo em troca, mas por acreditar no poder de transformação que a união pode proporcionar. Com a ajuda de Pedro e outros amigos que começou a fazer ao longo de sua jornada, Lucas fundou um grupo de apoio para pessoas que estavam passando por momentos difíceis. O objetivo do grupo era simples: oferecer apoio emocional, ouvir as histórias uns dos outros e compartilhar experiências de vida que ajudassem a superar os obstáculos. A ideia de que a vida não deveria ser vivida sozinha, mas sim com apoio mútuo, passou a ser a base do trabalho que Lucas desenvolveu. À medida que o grupo crescia, Lucas se sentia mais realizado. Ele finalmente compreendeu que a sua verdadeira missão não era esperar por retribuições, mas sim ser a rede de apoio que muitas pessoas precisavam. Ele viu que, ao construir esse espaço de acolhimento, estava criando uma base sólida para que todos pudessem crescer juntos. Ele entendeu que o verdadeiro propósito de sua vida era ser um farol para os outros, mostrando-lhes que, mesmo nas dificuldades, sempre há um caminho de luz a seguir. Com o tempo, a cidade começou a perceber o impacto positivo do trabalho de Lucas e de seu grupo de apoio. As pessoas começaram a se unir em torno da ideia de que, ao ajudar uns aos outros, todos se tornavam mais fortes. O trabalho de Lucas se espalhou, e ele começou a receber reconhecimento por suas ações. Mas, ao contrário do que ele imaginava, esse reconhecimento não mudou. Ele sabia que o importante não era a fama, mas o legado que estava deixando nas vidas das pessoas.
Certo dia, Lucas refletiu sobre sua jornada e se deu conta de que, embora tivesse se dedicado tanto aos outros, ele finalmente havia encontrado a paz interior que sempre procurou. Ele não estava mais buscando aprovação, nem esperando retribuições. Sua missão era ajudar, e isso o tornava completo. Ele havia descoberto que a verdadeira recompensa não vinha das ações dos outros, mas da transformação que ele próprio experimentou ao viver com o coração aberto e sem expectativas. A vida, ele percebeu, era sobre dar sem esperar nada em troca e, ao fazer isso, encontrar um propósito maior. Com o tempo, a mensagem de Lucas e seu grupo de apoio se espalhou ainda mais. Pessoas de outras cidades começaram a vir até eles, buscando aprender como transformar suas próprias vidas e comunidades. Lucas começou a perceber que sua jornada não era apenas pessoal, mas uma missão que poderia tocar muitas mais vidas do que ele imaginava. A ideia de ajudar sem esperar nada em troca ganhou força, e logo a pequena iniciativa que ele começou se tornou um movimento maior, com cada vez mais pessoas se unindo para criar um mundo melhor. Apesar de todo o sucesso do projeto, Lucas nunca deixou de se lembrar dos primeiros dias de dúvida e solidão. Ele sabia que, antes de tudo, sua maior transformação havia acontecido dentro de si. Ele passou a entender que ajudar os outros não era apenas sobre dar coisas materiais, mas sobre compartilhar o que ele tinha de mais precioso: seu tempo, sua atenção e sua capacidade de ouvir. Ao fazer isso, ele não só curava os outros, mas também se curava, ressignificando sua própria dor e solidão. Pedro, que se tornará um grande amigo e aliado de Lucas, também sentiu a transformação em sua vida. Ele, que antes acreditava que o mundo era um lugar onde as pessoas só se importavam com o que podiam tirar dos outros, agora via tudo de maneira diferente. Ele percebeu que, ao doar parte de si para os outros, estava recebendo de volta um bem muito maior: o sentimento de pertencimento e de propósito. Pedro não tinha mais medo de se entregar para ajudar, pois sabia que isso o tornava mais completo. Em uma de suas visitas a uma cidade vizinha, Lucas foi abordado por uma mulher chamada Sílvia. Ela estava passando por um momento difícil na vida, com dificuldades financeiras e emocionais, e queria saber como poderia começar a mudar. Sílvia lhe contou que se sentia sozinha e sem forças para continuar. Lucas, com a experiência que havia adquirido ao longo dos anos, lhe explicou que a mudança começa dentro de nós e que a primeira etapa era aceitar ajuda e, em seguida, ajudar os outros também. Sílvia ficou tocada pelas palavras de Lucas e, a partir daquele momento, decidiu se envolver em um dos projetos da cidade, dando os primeiros passos para sua própria transformação. Enquanto Sílvia se reerguia, Lucas se sentia mais motivado do que nunca a continuar sua missão. Ele sabia que a verdadeira mudança acontecia quando as pessoas eram capazes de se apoiar mutuamente, e não apenas esperar por soluções externas. Ele e Pedro começaram a organizar encontros para que mais pessoas compartilhassem suas histórias e experiências. Essas reuniões se tornaram espaços de cura, onde todos se sentiam à vontade para falar sobre suas dores, medos e desafios, sem julgamento, apenas com apoio e compreensão. O grupo de apoio de Lucas começou a se tornar uma verdadeira rede de transformação, e ele percebeu que, apesar de sua dedicação aos outros, ele também estava recebendo muito. A gratidão das pessoas e a forma como suas vidas estavam mudando diante de seus olhos eram mais recompensadoras do que qualquer outra coisa. Lucas não precisava de reconhecimento público, pois sabia que o impacto verdadeiro estava nos corações daqueles que haviam sido tocados por suas ações. A cidade, que antes estava dividida e cheia de problemas, começou a se unir ao redor desse movimento de ajuda mútua. As pessoas começaram a colaborar, não apenas nas tarefas do projeto, mas também em suas próprias vidas. Vizinhos começaram a cuidar uns dos outros, oferecendo apoio nas pequenas coisas do dia a dia. Isso gerou uma mudança tão profunda que, aos poucos, a cidade foi se transformando em um lugar mais solidário e acolhedor. Lucas sentia que sua missão estava cumprida, mas sabia que o trabalho ainda estava longe de acabar. Pedro, com o tempo, também passou a ser uma fonte de inspiração para outras pessoas. Ele começou a liderar novos grupos de apoio, ajudando jovens a entenderem o verdadeiro significado de ajudar e se ajudar. A mensagem de Lucas estava sendo passada de geração em geração, e ele sentia que, ao fazer isso, estava deixando um legado muito mais poderoso do que ele jamais imaginou. Ele sabia que, ao ajudar os outros, estava criando uma onda de bondade que continuaria a se espalhar. À medida que o projeto crescia, Lucas começou a perceber que, mesmo quando as pessoas pareciam estar sozinhas, havia sempre uma forma de conectar uns aos outros. Ele aprendeu que ninguém estava realmente só,
pois sempre havia alguém disposto a ouvir ou ajudar, mesmo que fosse de maneiras pequenas. Essa percepção trouxe uma paz ainda maior para Lucas, que entendeu que a verdadeira transformação acontece quando as pessoas se unem para buscar o bem comum, independentemente de suas dificuldades pessoais. Em uma noite de reflexão, Lucas se deu conta de que, ao longo de sua jornada, ele havia encontrado algo muito mais valioso do que as expectativas que tinha inicialmente. Ele descobriu que a verdadeira recompensa da vida não está no que você recebe, mas no impacto que tem nas vidas das pessoas ao seu redor. Ele não precisava esperar pela gratidão dos outros, pois a satisfação de ajudar já era suficiente. Lucas sabia que sua missão não tinha fim, e ele estava pronto para seguir em frente, sem expectativas, apenas com o desejo de continuar fazendo o bem. Com o passar dos meses, Lucas sentia que o impacto do trabalho que estava realizando era cada vez mais forte. Mais pessoas se aproximavam para ajudar e compartilhar suas histórias, e ele via como, aos poucos, as sementes de bondade estavam sendo plantadas. O movimento de ajuda mútua se espalhou para outras cidades, e isso fez com que Lucas se sentisse parte de algo maior. Ele sabia que estava criando uma corrente de transformação que não tinha fim, algo que iria além de sua vida. Porém, nem tudo era fácil. O trabalho intenso começou a afetar Lucas fisicamente e emocionalmente. Havia dias em que ele se sentia exausto e sem forças para continuar. Mas sempre que ele pensava em desistir, lembrava-se de todas as pessoas que haviam sido tocadas pelo seu trabalho e como, em muitos momentos, eles também o ajudavam de maneiras que ele nunca imaginou. Ele percebeu que, mesmo nos momentos de cansaço, o que realmente o sustentava era a fé no propósito que estava cumprindo. Certo dia, durante um evento comunitário, Lucas foi abordado por uma mulher chamada Mariana. Ela estava passando por uma situação difícil, depois de ter perdido o emprego e enfrentado problemas familiares. Ela lhe contou que se sentia impotente e sem perspectiva, como se não houvesse saída para seus problemas. Lucas, com seu olhar acolhedor, ouviu atentamente a história de Mariana e, com um sorriso tranquilo, lhe disse que a mudança começa de dentro. Ele a convidou para participar do grupo de apoio e, com isso, sua vida começou a se transformar. Mariana, inicialmente cética, foi aos poucos encontrando apoio e confiança nas palavras de Lucas. Ela começou a se engajar no projeto, ajudando outras pessoas que estavam em situações semelhantes à dela. Com o tempo, ela percebeu que, ao ajudar os outros, ela também estava se ajudando. Mariana entendeu que, mesmo nas situações mais difíceis, a verdadeira mudança vem quando somos capazes de olhar para além de nossas próprias dificuldades e oferecer o melhor de nós aos outros. Lucas, ao ver a transformação de Mariana, se sentiu renovado. Ele sabia que, mesmo que sua própria jornada estivesse cheia de desafios, estava tocando a vida de pessoas que estavam dispostas a mudar. Ele começou a perceber que a ajuda que dava não era só para os outros, mas também para ele mesmo. Cada história de superação, cada sorriso de gratidão, alimentava sua alma e mostrava-lhe que ele estava no caminho certo. A cidade, aos poucos, se tornava um reflexo desse movimento de transformação. Mais e mais pessoas começaram a se engajar em ações de ajuda mútua, e a ideia de uma comunidade unida pelo apoio começou a ganhar força. Lucas e seus filhos, que antes haviam sido os pilares do projeto, começaram a ver outras pessoas liderando iniciativas semelhantes. A sensação de que o bem estava se espalhando pela cidade dava a Lucas a certeza de que o verdadeiro poder estava nas pequenas ações do dia a dia. Mas o sucesso não veio sem desafios. Lucas ainda enfrentava momentos de solidão e incerteza. Ele sabia que o caminho da transformação era longo e que sempre haveriam obstáculos a serem superados. Havia momentos em que ele se perguntava se realmente estava fazendo a diferença, mas, sempre que ele olhava para as vidas que tocará, sentia-se motivado a seguir em frente. Ele entendeu que, por mais difíceis que fossem os momentos, ele não estava sozinho em sua missão. A ajuda que Lucas recebia dos outros também começou a se expandir. Pessoas que, antes, se sentiam sozinhas ou afastadas começaram a se aproximar, oferecendo seu tempo, seu trabalho e suas habilidades para fazer a diferença. Ele percebeu que, ao criar um espaço de acolhimento e empatia, estava incentivando as pessoas a serem melhores, não só para os outros, mas também para si mesmas. E, com isso, a cidade se tornou um exemplo de como a solidariedade pode transformar realidades. Apesar de toda a ajuda recebida, Lucas sabia que não podia fazer tudo sozinho. Ele passou a confiar mais nos outros, permitindo que novos líderes emergissem dentro do grupo. Isso não só aliviou o peso sobre seus ombros, mas também fortaleceu ainda mais o movimento.
Lucas compreendeu que a verdadeira transformação não acontece com uma única pessoa, mas com o esforço coletivo de todos aqueles que acreditam no poder da mudança. À medida que o projeto crescia, Lucas começou a ser convidado para falar em eventos e conferências sobre o trabalho que estava fazendo. Ele foi convidado a compartilhar sua história e a inspirar outras pessoas a começar projetos semelhantes. Ele percebeu que, ao falar sobre sua jornada, estava inspirando ainda mais pessoas a se envolverem e a ajudarem em suas comunidades. Lucas sabia que, ao compartilhar o que havia vivido, estava espalhando a mensagem de que, mesmo nos momentos mais difíceis, podemos fazer a diferença no mundo. Em uma dessas conferências, um jovem perguntou a Lucas: "Como você consegue continuar, mesmo quando sente que ninguém está ao seu lado?" Lucas sorriu e respondeu: "Eu não faço isso por reconhecimento. Faço isso porque, em cada ato de bondade, vejo o amor de Deus agindo. E quando você sente que está fazendo o que é certo, isso é tudo o que você precisa para seguir em frente." Essas palavras ficaram gravadas no coração do jovem, que, a partir daquele momento, se dedicou a seguir o exemplo de Lucas e ajudar a transformar sua própria cidade. Com o movimento de ajuda mútua crescendo cada vez mais, Lucas e seus filhos perceberam que estavam criando algo muito maior do que haviam imaginado. Eles estavam construindo uma verdadeira rede de solidariedade, onde as pessoas não só se ajudavam, mas se fortaleciam mutuamente. Cada dia trazia novos desafios, mas também novas oportunidades de fazer a diferença. O que começou como uma ideia simples, de ajudar uns aos outros, agora se tornava um exemplo de como uma comunidade unida pode transformar realidades. Embora a cidade estivesse se tornando um lugar mais acolhedor, Lucas sabia que o caminho para a verdadeira mudança era longo e que muitas outras cidades precisavam de apoio. Foi então que ele e seus filhos decidiram expandir o projeto para outras regiões, levando a mensagem de solidariedade e empatia para mais pessoas. Eles sabiam que o impacto do trabalho que haviam iniciado era algo que poderia se espalhar por todo o país, tocando vidas e inspirando mudanças profundas em outras comunidades. O desafio de expandir o projeto, no entanto, não era pequeno. Havia questões logísticas, financeiras e emocionais a serem resolvidas. Mas Lucas não se deixou abater. Ele confiava que, com fé e determinação, as portas se abririam. Ele sabia que a força de uma ideia pode ser imparável quando as pessoas se unem em torno de um propósito comum. E com o apoio da comunidade, o projeto logo alcançou outras cidades, trazendo esperança e inspiração para aqueles que mais precisavam. Ao visitar outras cidades, Lucas começou a perceber que cada lugar tinha suas próprias dificuldades, mas também suas próprias forças. Ele viu como, em cada comunidade, existiam pessoas dispostas a fazer a diferença, mesmo que de pequenas formas. Ele sempre lembrava a todos que, por mais difíceis que fossem as situações, a verdadeira mudança começa nas ações do dia a dia, nas pequenas atitudes de bondade e solidariedade. Foi isso que ele e sua família haviam feito desde o início: criar um espaço de apoio para que todos pudessem se unir e trabalhar juntos. Em uma dessas viagens, Lucas encontrou uma jovem chamada Clara, que estava em busca de uma nova chance na vida. Ela havia passado por grandes dificuldades e sentia que suas forças estavam se esgotando. Ao ouvir a história de Clara, Lucas não só a ouviu, mas também a incentivou a se envolver no projeto de apoio que estava iniciando. Ele disse a ela: "O poder da mudança está dentro de você. Você já deu o primeiro passo ao pedir ajuda. Agora, vamos caminhar juntos." Essas palavras tocaram profundamente Clara, que, a partir daquele momento, se tornou uma das maiores aliadas de Lucas. Com Clara e outros novos membros se juntando ao movimento, o projeto continuou a se expandir. Mais pessoas começaram a perceber que, ao ajudar uns aos outros, estavam criando um impacto positivo que se multiplicava. O que começou com um pequeno gesto de bondade agora se tornava uma corrente imensa, com milhares de pessoas se conectando para fazer a diferença. Lucas, ao olhar para tudo que havia sido alcançado, sentia uma enorme gratidão, sabendo que seu trabalho e sua fé haviam tocado muitas vidas. Mas, apesar de todas as vitórias, Lucas nunca perdeu o foco na verdadeira missão do projeto: ajudar as pessoas a se tornarem a melhor versão de si mesmas. Ele sempre enfatizava que a transformação não acontece apenas por ações externas, mas também por mudanças internas. O que realmente importa, ele dizia, não é o que damos aos outros,
mas como ajudamos as pessoas a enxergar o melhor dentro de si. Essa mensagem tocou muitos corações e se tornou a base de todo o trabalho que continuava a ser desenvolvido. Lucas sabia que, mesmo quando o trabalho parecia estar bem encaminhado, era necessário continuar trabalhando de forma consistente para manter a essência do projeto intacta. Ele nunca quis que o movimento se tornasse algo institucionalizado e distante das pessoas. Ele acreditava que, para continuar fazendo a diferença, era essencial manter a conexão pessoal com cada indivíduo que chegava ao projeto. O contato humano, o olhar atento e a palavra de apoio eram fundamentais para manter a autenticidade e o propósito do movimento. Foi nesse processo de crescimento e expansão que Lucas começou a perceber que, ao tocar a vida dos outros, ele estava também se transformando. Sua visão sobre o mundo, sobre as relações humanas e sobre o propósito de sua vida se aprofundou ainda mais. Ele sabia que cada ato de bondade, por menor que fosse, tinha um efeito dominó, criando mudanças que se espalhavam e tocavam vidas de maneiras inimagináveis. Ele não se importava mais com o reconhecimento público. O que o preenchia era ver as pessoas ao seu redor florescendo. A cidade onde tudo começou já estava transformada, mas Lucas sabia que sua missão estava longe de ser concluída. O trabalho dele, assim como o dos seus filhos e de todos que participaram do projeto, nunca teve fim. Cada vida que ele tocava, cada pessoa que se unia ao movimento, era uma vitória. Ele estava determinado a continuar a missão, sempre lembrando que, no final das contas, o verdadeiro sentido da vida está em fazer a diferença na vida dos outros, sem esperar nada em troca. À medida que o movimento de Lucas se expandia, ele percebeu que a verdadeira transformação estava nas pequenas coisas que as pessoas faziam no dia a dia. Ele sabia que não era necessário realizar grandes gestos para mudar a vida de alguém, mas sim, ser presente, ouvir com atenção e oferecer uma mão amiga. As pessoas começaram a entender isso e, aos poucos, pequenos atos de bondade foram criando uma corrente imensa, envolvendo mais e mais pessoas dispostas a ajudar. O impacto do projeto foi tão grande que Lucas foi convidado para compartilhar sua história em uma conferência internacional sobre solidariedade e transformação social. Ele aceitou o convite com humildade, sabendo que essa era uma oportunidade de inspirar ainda mais pessoas. Ao chegar ao evento, ele ficou surpreso com a quantidade de pessoas de diferentes partes do mundo interessadas em ouvir sobre o trabalho que ele e seus filhos haviam iniciado. Ele sabia que esse reconhecimento não era o objetivo de sua jornada, mas sentia que, ao ser convidado, ele estava cumprindo a missão de espalhar a mensagem do bem. Na conferência, Lucas teve a chance de ouvir outras histórias inspiradoras, de pessoas que também estavam fazendo a diferença em suas comunidades. Ele percebeu que, embora suas histórias fossem diferentes, o que unia todos era o desejo de criar um mundo melhor. Ele sentiu que sua missão estava realmente se espalhando, não apenas na sua cidade, mas em outras partes do mundo. Ele ficou emocionado ao ver como a solidariedade e o amor ao próximo estavam se tornando uma força global. Depois da conferência, Lucas retornou à sua cidade, mais fortalecido do que nunca. Ele sabia que havia mais trabalho a ser feito, mas também sabia que estava no caminho certo. A cidade estava em constante transformação, e Lucas sentia que tudo o que ele e seus filhos haviam feito estava começando a dar frutos. A união das pessoas e o trabalho conjunto estavam fazendo a cidade florescer de uma forma que ele nunca imaginou. Ele sabia que, ao continuar ajudando e inspirando os outros, o impacto seria cada vez maior. Com o sucesso do projeto, Lucas e seus filhos começaram a receber mais apoio de governos e empresas locais. Isso permitiu que eles ampliassem ainda mais suas ações, ajudando mais famílias e criando novos programas de inclusão social. Lucas, no entanto, sempre fez questão de manter a essência do movimento, a ajuda mútua e a solidariedade verdadeira. Ele sabia que o sucesso não estava em se expandir rapidamente, mas em garantir que a missão fosse cumprida de maneira genuína e com o coração voltado para o bem dos outros. Apesar de todas as conquistas, Lucas nunca perdeu de vista o que realmente importava: os relacionamentos humanos. Ele continuava a dar atenção a cada pessoa que cruzava seu caminho, sempre disposto a ouvir e a oferecer suporte. Para ele, o maior prêmio era ver as pessoas se ajudando mutuamente, criando uma rede de apoio e amor que transcendia qualquer dificuldade. Ele sabia que a verdadeira mudança não vinha de grandes palavras, mas de atitudes concretas que, aos poucos,
iam transformando a vida das pessoas. Lucas começou a perceber que sua missão estava além do que ele poderia ter imaginado. O projeto que ele e seus filhos iniciaram estava se tornando um movimento de mudança social, e ele se orgulhava de ver tantas pessoas engajadas. Ele entendia que o maior desafio era não desistir, mesmo quando as dificuldades surgissem. A perseverança, a fé e o amor ao próximo eram os pilares que sustentavam tudo o que ele havia construído, e ele sabia que esses valores precisavam ser passados para as futuras gerações. Foi nesse processo de crescimento e expansão que Lucas percebeu que, mesmo nos momentos de dor e dificuldade, havia sempre algo positivo a ser extraído. Ele aprendeu a ver cada desafio como uma oportunidade de crescimento, não só para ele, mas para todos ao seu redor. Ele sabia que, ao continuar a se dedicar ao bem-estar dos outros, estava criando uma rede de apoio que ajudaria a curar as feridas da sociedade. Ele estava vivendo a transformação que desejava ver no mundo. Em um momento de reflexão, Lucas lembrou-se de quando começou sua jornada, sentindo-se sozinho e sem apoio. Ele sorriu ao perceber como tudo havia mudado. O movimento que começou com uma simples ideia agora havia transformado não apenas sua vida, mas a vida de milhares de pessoas. Ele sabia que ainda havia muito a fazer, mas estava em paz, pois sabia que, com fé e amor, ele estava cumprindo o propósito que Deus lhe dera. O legado de Lucas, sua dedicação e seu exemplo de vida, continuaram a inspirar novas gerações. Seus filhos, que haviam crescido ao seu lado, continuaram a levar adiante a missão que ele começara, ampliando ainda mais o alcance de seu trabalho. Eles ensinaram a seus próprios filhos a importância da solidariedade e do amor ao próximo. Assim, o movimento de Lucas se perpetuou, se tornando uma onda de transformação que nunca cessaria, e seu exemplo seria lembrado por muitos anos, como o homem que fez a diferença ao dar tudo de si por todos.